Fala, meu povo, como que vocês estão, né? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Amigos do Noivo. Esse é um espaço onde os amigos do noivo se reúnem para juntos estarem aprendendo mais sobre a palavra de Deus, para estarem se aperfeiçoando em conhecimento e assim prepararmos juntos o caminho para o nosso Senhor. Então hoje é um assunto bem delicado, um assunto bem importante, então eu peço que antes de mais nada você tenha a tua mente e o teu coração aberto, porque durante esse episódio, você vai ser confrontado muitas vezes com informações, com dogmas, com coisas que você vem recebendo, que você vem ouvindo, sendo passado de gerações em gerações, como se fosse uma lei oral, né? Que o pai passa para o filho, que muitas dessas informações elas não provêm da palavra de Deus. E quando nós chegamos e nós confrontamos essas informações com a palavra de Deus, nós vemos que existe uma inconsistência com isso. Então, o que eu te peço é que você esteja com seu coração e com a sua mente aberta. Então por isso vamos orar juntos aqui. Jesus, a revelação do fim é sua, ela fala sobre o seu coração, ela fala sobre o seu amor pelas nações, ela fala sobre o seu amor por Israel. Pai, esse é o plano que o Senhor desenhou desde antes da fundação do mundo. Esse é o plano que o Senhor vem desenrolando através da história com perfeição e maestria. Esse plano nasceu no seu coração e não no coração de homens. Neste momento, Pai, todas as pessoas que estiverem conectadas, que estiverem ouvindo esse podcast, se existe alguma fortaleza no coração, se existe alguma fortaleza na mente, que o Senhor quebre agora em nome de Jesus. E que todos possam estar com o coração e com a mente abertas para Ti. Revele Jesus nas Escrituras, revele a verdade pelas Escrituras, e que ao ouvir essas verdades, todo comichão nos ouvidos saia, e no lugar disso o Espírito Santo possa queimar o coração dessas pessoas com cada verdade revelada nesse episódio. Esteja conosco aqui, Jesus, esteja conosco em nossas casas, Espírito Santo. É que eu te peço, Pai, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Pessoal, vamos lá, vamos desenrolar esse assunto aí, um assunto bem importante. A gente vai falar sobre as principais mentiras, né, que são contadas a respeito do final dos tempos. E vamos lá então, eu estou usando como base, né, nesses episódios introdutórios, né, como literatura base, o livro Escatologia Essencial do Vitor Vieira, né? Então eu tenho dito isso aqui durante esses episódios. E por que eu estou usando esse livro, né? Porque para mim, na minha opinião, não existe literatura em português melhor do que essa para a gente ter essa introdução à escatologia. Então ele traz algo com base bíblica, ele traz algo muito bem explicado e que qualquer pessoa em qualquer nível de conhecimento, tanto sobre as escrituras quanto escatologia, consegue entender perfeitamente. Por isso eu estou usando o livro do nosso amigo, né, do nosso irmão Victor, como base. Vamos começar então, propriamente dito, o assunto, né? Então a gente sabe que a gente vive hoje na era da informação, e infelizmente a era da informação ela vem seguida com a era da desinformação. Então desde que a gente viveu a pandemia, desde que nós fomos colocados em isolamento dentro das casas, e toda essa estrutura de comunicação, de marketing digital, de redes sociais, elas foram ampliadas. A gente tem experimentado uma era de informações e desinformações rápidas. Diariamente nós somos bombardeados com diversas opiniões sobre os mais diversos assuntos possíveis. Existem pseudos especialistas para tudo que você imagina. Uma notícia de algo que aconteceu agora na China, ela já está no ar no Brasil com foto, vídeo, detalhes, em uma velocidade assustadora. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade a gente tem um veículo de informação, né, chamado CGN. E a gente brinca que a CGN ela tá antes da notícia. Então, se uma pessoa caiu na calçada, a CGN já tá lá do lado em 10, 15 minutos. Isso já está no ar, já está nas redes sociais como notícia. Isso é algo bom, isso é algo excelente, informação. Mas isso também vem acompanhado de desinformação. E nas famosas, né, fake news, né, notícias falsas. E não é diferente sobre o retorno de Jesus. Então, a cada acontecimento que temos no mundo, a cada nova notícia de guerra, a cada novo rumor de guerra, a cada desastre ecológico, a cada ameaça diplomática, nós temos informações propagadas na velocidade da luz que falam sobre o retorno de Jesus, que colocam profecias falsas com datas para que Jesus volte. E nós estamos sendo bombardeados diariamente com informações falsas e enganos sobre a vinda de Jesus.
E se não bastasse também todo esse desentendimento de desinformação que nós temos, muito da base escatológica das igrejas, principalmente da igreja brasileira, é baseada em informações que não estão na Bíblia. Então nós temos muitas informações que, se a gente procurar, a gente fizer uma busca sincera dentro das escrituras, a gente vai ver que é um engano. Mas essas informações são passadas de boca a boca, como se fosse um telefone sem fio, de geração em geração. Elas são contadas de geração em geração por muito tempo, até que isso se pareça uma verdade. E eu quero fazer a primeira citação aqui do livro do Victor, né? E ele fala algo que, pra mim, cara, é exatamente tudo isso, e tem que ser o sentimento nosso aqui durante esse episódio. Se o que pensamos sobre o fim dos tempos ainda não é fruto da nossa jornada sincera em busca da verdade das Escrituras, isto não deve ser considerado uma convicção. Então nós só podemos ter como convicção, nós só podemos ter como verdade aquilo que está escrito nas Escrituras. E isso deve partir, isso deve começar de um exame sincero das Escrituras. Você não deve formar a tua base escatológica, você não deve formar o teu conhecimento e a tua certeza sobre a vinda de Jesus, sobre as coisas do fim, com base naquilo que as pessoas te falam. Você não tem que formar a tua base escatológica por meio do que eu tô te falando. Você tem que ser igual aqueles irmãos que Paulo comenta que são bereanos. Se eu te falar aqui algo, você tem que pegar a tua Bíblia, abrir tua Bíblia e examinar a sua Bíblia e deixar que esse exame das Escrituras produza frutos, produza a verdade. E você vai perceber que enquanto você está com a sua Bíblia aberta, folheando, com a tua caneta, anotando, as palavras vão saltar e Jesus vai se revelar através das Escrituras para você. Então não baseie a sua escatologia, não baseie a sua teologia, não baseie nenhum conhecimento sobre Jesus e sobre Deus pelo que as pessoas te falam, mas baseie em uma jornada sincera pelas Escrituras. Eu tenho um amigo, né, cara, que ele é quase um irmão. E um dia a gente tava conversando e eu falei pra ele que eu não cantava a música que fala que a igreja será arrebatada no abrir e fechar de olhos, né, no piscar de olhos, porque isso não é uma verdade bíblica, né? E ele perguntou, como assim? Como que não é uma verdade bíblica? E eu abri 1 Coríntios 15 para ele, né, e mostrei para ele que Paulo, em 1 Coríntios 15, né, inclusive eu vou fazer um episódio falando só sobre isso, né, Paulo não estava se referindo sobre arrebatamento naquele momento, mas Paulo estava falando sobre ressurreição. E quando Paulo fala sobre um abrir e fechar de olhos, ele fala que em um abrir e fechar de olhos nós teremos os nossos corpos transformados e os mortos ressuscitarão primeiro. Então ele fala sobre uma ressurreição dos mortos e sobre quem está vivo na terra ter o seu corpo glorificado e transformado para encontrar Jesus nos ares. Então o que vai acontecer aqui, ó, no abrir e fechar de olhos, não é o arrebatamento que vai levar a igreja para um lugar paralelo, mas sim a transformação dos corpos. E ele, perplexo com a Bíblia dele aberta, a verdade revelada para ele, ele vendo que, cara, realmente, a vida inteira contaram para mim algo que não está escrito na Bíblia, e ele olhou para mim e falou assim, não, mas alguma coisa tá errado. Eu ainda acredito que vai ser o arrebatamento sim. Deu, cara, mas a Bíblia tá escrito, olha só, analisa a tua palavra. Ele, não, eu tenho que ver isso melhor. Então não sejam essa pessoa. Se a Bíblia está mostrando para você um caminho diferente de tudo aquilo que você aprendeu na sua vida, vá pela Bíblia. A Bíblia está certa, a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra de Deus revelada. E se o que está escrito na Bíblia vai contra a nossa teologia, sem problemas, nós mudamos de ideia sobre a teologia. Se o que está escrito na Bíblia vai contra as doutrinas que nós mesmos criamos, nós mudamos de ideia, não tem problema. O que tem problema é nós não seguirmos e não acreditarmos no que está escrito na palavra do próprio Deus. E você já deve estar nesse momento também com os episódios que passaram, passando por confrontos na sua mente. Você deve estar passando por confrontos nas opiniões que você já tinha formado, e você está sendo apresentado através das Escrituras que é um caminho diferente do que você acreditava, que é um caminho diferente do que você pensava. E eu só te peço, mais uma vez, eu quero ser insistente, mantenha o coração e a mente aberta, para que o Espírito Santo possa derramar sobre você discernimento do caminho correto e no que você deve crer como verdade. E aqui a gente termina a nossa introdução, né? Eu acho que a introdução ficou um pouco mais longa do que eu imaginaria que ficava, mas eu acho muito importante a gente ter lançado essas bases para a gente seguir no assunto agora. Então agora a gente vai observar, né, algumas mentiras, que são as principais mentiras que o Victor Vieira pontuou pra gente no livro dele a respeito do fim dos tempos, e eu concordo e assino embaixo com tudo isso, tá?
Então a primeira mentira, o assunto não é urgente. E aí eu coloco a minha opinião, que a minha opinião é que essa é a mentira mais perigosa, é a mentira mais astuta de Satanás, e é com essa mentira que Satanás faça que boa parte, se não a maioria do corpo de Cristo esteja indiferente com o assunto que move o coração de Deus. Muitas pessoas pensam que se o que vai acontecer, ele vai acontecer mesmo, de qualquer forma Jesus vai voltar, de qualquer forma vai haver uma tribulação, não importa quem vai estar participando, se eu vou estar ou não, de qualquer forma pessoas serão condenadas, pessoas serão salvas, Jesus vai voltar, o que importa é isso, eu não preciso me preocupar com isso. E isso é mentira. Isso não é verdade. Nós precisamos ter expectativa ardente daquilo que Jesus vai fazer. E mais do que isso, a palavra de Deus nos mostra que nós, a igreja, o corpo de Cristo, é um parceiro essencial do Cordeiro, é um parceiro essencial do noivo na restauração de todas as coisas. E eu vou te mostrar isso na própria Bíblia. Então eu vou ler com vocês aqui Apocalipse 5, desde o início, para vocês terem o contexto. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Uau! A revelação é linda, porque o que move o coração de Deus, o que move o Cordeiro a pegar o livro e abrir os seus selos, são as taças com as orações dos santos. São as taças com a oração dos santos. E isso nos mostra como que nós não podemos estar indiferente com aquilo que o Cordeiro vai fazer no final dos tempos. Como nós, como noiva de Cristo, não temos o direito de pensarmos indiferente quanto a isso e vivermos uma vida como se Ele não fosse voltar, como se Ele não tivesse um plano para cumprir, de não nos preocuparmos com o coração e o que move o coração dele. Cada um dos seres viventes, cada um dos 24 anciãos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as nossas orações. Então o que vai mover os juízos de Deus serem derramados sobre a terra é as orações dos santos. Isso mostra que os fins dos tempos é um assunto urgente, que nós precisamos nos engajar com ele. Entender sobre o fim dos tempos dá sentido à nossa vida, nos motiva a viver de forma comprometida e engajada. A nossa vida de oração jamais será a mesma quando nós entendermos que as nossas orações serão derramadas diante do trono de Deus, quando o Cordeiro de Deus pegar o livro e abrir os seus selos. A segunda mentira que é propagada é que o fim dos tempos é algo simbólico, que são apenas símbolos, que nós não precisamos nos preocupar com isso, afinal de contas são símbolos, e isso não é verdade. Eu tenho dito isso e eu continuo dizendo que a Bíblia diz o que ela quer dizer, e a Bíblia quer dizer o que ela diz. As profecias sobre o final dos tempos não são alegorias. Nós precisamos ler a Bíblia com respeito e valorização pelo seu conteúdo literal. A Bíblia é literal. O que está escrito não pode ser interpretado ao nosso bel prazer e imaginação.
Nós não podemos olhar o que está escrito, por exemplo, em Apocalipse e falar que essas taças com orações são qualquer coisa que venha na nossa mente. Se são taças de ouro com oração, são porque as nossas orações são guardadas por Deus em uma taça de ouro como incenso, e acabou. No livro de Apocalipse nós podemos observar 7 símbolos. E todos esses símbolos são interpretados pelo anjo logo a seguir. Então o anjo mostra para João essas coisas que são simbólicas, que são alegorias, e logo em seguida o anjo faz uma pausa e explica para ele. E eu vou mostrar para vocês isso na Bíblia. E João, em Apocalipse 1, ele vê Jesus no meio de 7 castiçais de ouros e segurando 7 estrelas na sua mão. O próprio Jesus fala para João, né? Ele esclarece esse mistério. Ele fala: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro são: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E isso se repete por todo o livro de Apocalipse. Então as partes que o livro de Apocalipse nos apresenta simbolismo, ele nos explica, e o restante deve ser interpretado de forma literal e respeitosa. E sabe, essa necessidade de nós tentarmos explicar o que está escrito com alegorias nasce do nosso sentimento de não concordar com o que está escrito. Às vezes nós não concordamos com o que está lá porque esses são os ensinamentos que nós aprendemos durante o tempo, ou porque simplesmente aquilo que está escrito nos ofende, que nós não conseguimos concordar que o nosso Deus, que é amor, é um Deus que derrama juízos tão severos. E nós precisamos entender que Deus é amor, mas Ele também é justo. E os seus juízos têm o propósito de remover tudo que impede o seu amor de ser plenamente experimentado. Nós não temos direito de relativizar o que está escrito, mesmo que isso vá contra o que nós acreditamos ou que nos ofenda de alguma forma. Nós devemos respeitar e nos apegar ao que está escrito. A Bíblia diz o que ela quer dizer e ela quer dizer o que ela diz. A terceira mentira é que escatologia é algo impossível de entender. Muitas pessoas justificam não estudar o fim dos tempos porque isso é difícil de entender. E isso é uma mentira. A maioria dos autores bíblicos que falaram sobre escatologia, os escritores em geral, eram pessoas que não tinham formações, eram pessoas simples. Nós temos pessoas que tinham grandes formações, como Paulo, como Daniel, mas não é a maioria. A maioria eram homens simples que tinham o seu coração alinhado ao coração de Deus. E Deus escreveu para pessoas simples. Como que Deus iria inspirar algo impossível de se entender? Como que Deus iria inspirar para se escrever algo que o seu povo, a quem Ele endereçou essas profecias, não entenderia? Não é assim a forma que Deus trabalha. E Jesus nos incentiva a entender o que está escrito. E muitas vezes nós só não entendemos o que está escrito porque nós não estudamos, porque nós não lemos a Bíblia. Mais uma vez, se nós confiarmos de todo o coração no auxílio do Espírito Santo e tivermos um coração simples e puro, nós temos tudo o que precisamos para entender e interpretar todas as profecias a respeito do fim. A quarta mentira é que Jesus vai demorar para voltar, que todas as gerações esperavam a sua vinda e essas pessoas morreram e Ele não voltou. E mesmo que as pessoas acreditem que realmente todas as gerações esperavam com grande fervor a vinda de Jesus, isso não é verdade. Nós temos somente 2 gerações que viveram com realmente uma expectativa coletiva de que Jesus estava voltando. Essa foi a geração dos apóstolos, a geração da primeira igreja, que foi a primeira geração de cristãos, e a nossa geração. A primeira geração de cristãos da igreja primitiva com os apóstolos, eles viviam na iminência da vinda de Jesus, eles viviam o martírio, a perseguição, e eles criam de todo o coração que Jesus está voltando. E a nossa geração também é uma geração que vive numa expectativa coletiva. Nós já experimentamos sinais, mesmo que numa pequena escala, sobre aquilo que Jesus escreveu como sinais, e nós vemos hoje em dia a mensagem do fim sendo propagada como nunca antes foi. Eu tenho apenas 29 anos, né? Mas eu lembro que nas gerações anteriores, na geração da minha mãe, dos meus pais, quando eu era mais novo, a mensagem do fim não era pregada com tanta intensidade. Sim, existiram pessoas em todas as gerações que esperaram a vinda de Jesus, mas apenas 2 gerações vivem o anseio coletivo pela vinda de Jesus. É a nossa geração e a primeira geração.
A Bíblia fala pra gente sobre um conjunto de muitos sinais específicos que irão acontecer na geração que estará viva no período da volta de Jesus. Se nós lermos Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, nós vamos nos deparar com sinais como engano de falsos profetas, guerras e conflitos étnicos, distúrbios econômicos, fome, pestes, terremotos, perseguição e ódio aos judeus e aos crentes, distúrbios relacionais à sociedade, Jerusalém cercada por exércitos, crime e aumento do pecado e da rebelião, medo, sinais assombrosos, sinais nos céus, distúrbio no mar, entorpecimento e escapismo. E nós podemos ver com muita clareza, lógico que não na sua plenitude, não em todo o seu furor, mas nós conseguimos ver sinais como esses acontecendo. Em Mateus 24, que a gente vai estudar mais para frente, Jesus se refere à vinda dele como uma mulher em dores de parto. E nós sabemos que uma mulher em dores de parto, essas dores elas não começam na toda a intensidade. As dores de parto começam fracas, começam tranquilas e espaçadas. E ao se aproximar do parto, essas dores se tornam mais intensas e menos espaçadas. E é isso que nós vamos experimentar. E esse episódio ele já ficou muito longo, então a quinta mentira, que é sobre ninguém sabe o dia nem a hora, porque Jesus virá como um ladrão, essa eu vou deixar para o próximo episódio. Então eu vou gravar um episódio específico sobre essa quinta mentira e a gente vai aprender muito sobre o que Paulo realmente quis dizer em 1 Tessalonicenses 5, né? Se Jesus ele virá mesmo como um ladrão e o porquê disso, né? Então eu vou deixar essa última mentira que contam sobre escatologia para um episódio específico que vai ser o nosso próximo episódio. E é isso, pessoal. Eu tenho dito isso nos episódios iniciais e eu creio, a minha crença pessoal, pelo que eu analiso pelas escrituras, pelo que eu tenho discernido em meu espírito, Jesus nos orienta, Jesus nos incentiva a ser bons discernidores de tempo, assim como Daniel foi, que nós sim somos a geração da vinda de Jesus. Eu não vou ser insensato ao ponto de colocar uma data ou de estipular tempo, mas eu creio que sim, nós somos a geração que virá o rei retornar. E por causa disso, Satanás vai fazer de tudo que for para matar a semente do anseio e da preparação para o dia do Senhor, inclusive mentir. Ele é a própria mentira. Ele é mentiroso e ele vai criar todos os tipos de mentira para nos desengajar do propósito. E hoje nós discutimos alguns dos principais enganos e mentiras sobre os fins dos tempos. Eu vou encerrar pedindo para que vocês busquem a verdade nas escrituras mais uma vez e tenham a mente e o corpo aberto para o que Deus quer nos revelar. É isso. Estejam em espírito e oração, vigiando e orando até que Ele venha.